Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, bom dia para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. E assim, eu e você podemos desfrutar de mais um dia na presença do Senhor. E hoje, a nossa porção diária da palavra está em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós encontramos no final do verso de número 7, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, e continuando na nossa realidade, de devocionais desta semana, gostaria então de compartilhar com você o foco que o apóstolo Paulo traz, a realidade de vida de Timóteo, um jovem pastor que estava desanimado, estava desencorajado, estava enfrentando oposições, estava enfrentando algumas dificuldades para seguir a sua caminhada. Ele, então, estava desejoso de abandonar. Ele estava querendo abandonar o seu ministério e, então, seguir em outra direção. Paulo apresenta muitos ensinamentos. Paulo fala da sua vida, Paulo fala das suas lutas, Paulo apresenta as muitas dificuldades que teve que enfrentar e a maneira pela qual ele alcançou vitória ao longo da sua caminhada e da sua corrida da fé. Importante, quando aqui nós temos o texto chamando a atenção para o exercício da piedade. Podemos mais uma vez perceber que Paulo ele utiliza a figura também, novamente, dos atletas, em que eles se preparavam. A palavra aqui, exercitar, o foco é o treinamento, a preparação que cada atleta tinha para os jogos, para a competição daquele tempo. Então, eles se preparavam adequadamente para que pudessem competir e também para que pudessem alcançar uma coroa, alcançar ali a vitória e receber o prêmio, pelo esforço, pelo zelo, pela dedicação, pela perseverança. Recebi então a coroa, então ela era uma coroa que rapidamente se desfazia, perdia o seu valor. O apóstolo Paulo, então, ele diz, exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Veja como que ele vai repetir, exercite-se na piedade. Quando ele vai dizer que o exercício físico tem algum valor. Nós encontramos na outra tradução que diz, o exercício corporal para pouco aproveita. Tem pouco proveito. Mas aqui na Nova Almeida Atualizada, o texto lido diz que o exercício físico ele tem algum valor. Nós sabemos muito bem, hoje a recomendação médica para que as pessoas pratiquem algum esporte, façam algum exercício físico, que tenha condição, mesmo que seja uma caminhada, uma simples caminhada ao longo de alguns dias da semana, já proporciona o bem-estar, já ajuda no corpo físico, na questão da saúde. Sabemos, e aqui a versão está reconhecendo, que o exercício físico tem algum valor. Mas ele vai falar para nós, e aqui é a lição importante que eu quero compartilhar com você hoje, aqui em nossa devocional. Porque ele vai dizer assim, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Então ele vai dizer, exercite-se pessoalmente na piedade. E aí mostrando que os benefícios são para esta terra, a vida nossa na terra, mas também a nossa vida para a eternidade. E então, quando nós encontramos essa orientação do exercício da piedade, nós vamos entender que ele está dizendo que precisamos nos esforçar no que diz respeito à nossa vida piedosa,
nós precisamos nos disciplinar em relação à questão das disciplinas espirituais. Quando nós pensamos no exercício da piedade, está aqui em foco a nossa vida de adoração. Como que nós estamos adorando o nosso Deus? A nossa vida de serviço, como estamos servindo ao Senhor? A nossa vida de busca pelo crescimento espiritual, não estamos acomodados. Nós não queremos ficar acomodados em nosso crescimento espiritual, queremos avançar. Então, as disciplinas espirituais, o exercício da piedade, significa que nós vamos investir tempo na leitura da palavra de Deus, no estudo das Escrituras Sagradas, poder meditar, guardar no nosso coração, guardar na nossa mente. Então, este é um exercício necessário, que requer de cada um de nós esforço, dedicação, zelo, perseverança, para poder ler a palavra, para ler a Bíblia toda, começando no Gênesis, terminando no Apocalipse. Veja como que requer esforço, como que requer dedicação, separar tempo para fazer isso. Nas disciplinas espirituais vamos encontrar o exercício da piedade, uma vida de oração, em que nós queremos separar o tempo a sós com Deus, queremos investir, um momento para poder buscar o Senhor através da oração. Não só aquela oração relâmpago do almoço, não só aquela oração de necessidade, por um aperto, por uma dificuldade enfrentada, por uma questão de saúde, mas é poder ter uma vida regular de oração, de poder ler a Bíblia e orar e ler a Bíblia. E assim, então, seguir a caminhada. O exercício da piedade, quando nós vemos uma pessoa que semanalmente frequenta uma academia, e ela ali tem um horário marcado, e ela investe a sua força, a sua energia, sua dedicação, seu tempo, para poder desenvolver o exercício físico do corpo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que muito mais importante do que isso é investir tempo na vida espiritual, é poder gastar cada vez mais, deixar-se gastar cada vez mais nesse sentido, desse envolvimento, dessa busca, desse crescimento, não se contentando com uma realidade simples, superficial, mas querendo buscar cada vez mais, se fortalecer espiritualmente pelo exercício da piedade. Veja como que é importante. Quantas lições podemos ter aqui nesse texto de Paulo, transmitindo a Timóteo e a nós também. Então, o convite é para nós estarmos atentos a isso. E o apóstolo está dizendo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Não é? Então, ele vai continuar, ele vai dizer que nós precisamos nos esforçar. Veja bem, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Veja que o apóstolo está falando de uma realidade, de um esforço, de uma dedicação, de uma perseverança, de uma luta, de uma batalha espiritual, para que cada pessoa tenha a oportunidade também de receber a mensagem do Evangelho, a proclamação da salvação. E assim está dizendo que esta palavra ela é fiel, ela é importante para nós. E ele vai dizer que ela é importante especialmente para aquele que crê na palavra, aquele que crê em Deus, aquele que crê na ação do Espírito Santo, aquele que de fato está querendo ter uma vida santificada, uma vida piedosa com o Senhor. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe você. Que Deus seja conosco ao longo de todo este dia, em tudo quanto fizermos. Quero convidar você para juntos nós orarmos neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, porque podemos ler a Tua palavra e podemos, Deus, ser advertidos para, Deus, uma busca maior, com mais intensidade, com mais dedicação, com mais esforço das disciplinas espirituais, daquilo que de fato tem valor eterno, aquilo que permanece para sempre. Ó Deus, que o Senhor nos ajude
a de fato investirmos tempo, força, energia, dedicação, amor e tudo que for necessário para o nosso desenvolvimento espiritual e, sobretudo, Deus, a verdadeira adoração ao Senhor. Peço que abençoe a tua igreja, o teu povo, espalhado, Deus, pela face da terra. Em nome de Jesus em que oramos. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.